Bom dia, amada igreja, querido amigo, prezado irmão em Cristo Jesus, uma alegria imensa iniciar essa manhã de segunda-feira e, por que não dizer, iniciar o nosso tempo ao longo dessa semana, olhando para as Sagradas Escrituras e aprendendo muito mais sobre o que Deus deseja de cada um de nós. Essa semana eu quero compartilhar com vocês em breves reflexões, em pequenas porções da Palavra de Deus, o tema O Cristão e a Política. E entenda que a minha intenção ao meditar ao longo dessa semana sobre esse foco, sobre essa perspectiva, tem a ver com as eleições que se aproximam já agora, início do mês que vem de outubro, e também tem a ver com, de alguma forma, esclarecer aqueles irmãos que possuem dúvidas, contribuir para o esclarecimento, com o desejo de que você possa, no dia da eleição, fazer o seu exercício de cidadão brasileiro, consciente e de uma forma bem centrada. De maneira que o que eu vou meditar com vocês ao longo dessa semana não tem a ver com uma filosofia político-partidária. Eu quero olhar para a função do Estado, dos governantes e das autoridades à luz da Palavra de Deus. E para isso eu queria convidar, já nessa segunda-feira, a olhar comigo Romanos capítulo 13. Apenas os versos iniciais, versos 1 a 5, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui nós encontramos, dentro do contexto em que Paulo escreve essa carta, uma autoridade sobre todo o mundo antigo. Essa autoridade era o imperador romano, imperador César Augusto, Tibério César, dentre tantos outros que seguiram aí a sucessão imperial. O Império Romano estava longe de ser uma autoridade ou um Estado responsável, imparcial, mas ainda, a despeito de toda a injustiça, de todos os erros presentes no Estado romano, Paulo instrui a Igreja de Cristo, localizada em Roma, debaixo da supervisão do Espírito Santo, a todo cristão se submeter a essas autoridades. E aqui ele descreve para nós, de forma bem clara, um duplo objetivo das autoridades ou do Estado sobre os homens. Primeiro deles, coibir o mal. Paulo vai dizer, não é à toa que o Estado ou as autoridades trazem a espada para a punição. Coibir o mal. Essa é uma das funções que o Estado deve exercer. A segunda função de respeito a estimular a prática do bem. Se você faz algo correto, você não tem o que temer. Pelo contrário, faze o bem e terás louvor dela, das autoridades. Final do versículo 3. Então, o Estado, ele tem, basicamente, duas funções. Em primeiro lugar, coibir a prática do mal
trazendo juízo, punição sobre os malfeitores. E, em segundo lugar, então, trazer ou estimular a prática do bem. Quando o Estado, seja ele brasileiro, seja de qualquer outra nação, funciona fora desse padrão de Deus, então a Igreja de Cristo precisa denunciar os atos desse Estado. Ou seja, se o Estado, ao invés de coibir o mal, estimular o mal, e ao invés de estimular o bem, praticar o que é mal, houver uma inversão, é papel do povo de Deus fazer aquilo que os profetas do Antigo Testamento, inclusive, fizeram ao longo do seu ministério: denunciar essa disfuncionalidade para o qual o Estado existe. Vou parar por aqui, apenas querendo lembrar você do duplo papel do Estado. E amanhã, terça-feira, nós iremos continuar meditando ainda sobre a nossa cidadania terrena e como nós podemos nos relacionar com o poder público. Que Deus o abençoe.